Hoje eu quero ministrar uma palavra que tem como tema assim, você pode correr, mas você não tem como se esconder. Você pode correr, mas você não pode se esconder. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você pode até correr, mas não tem como se esconder. Diga de novo: você pode até correr, mas não tem como se esconder. Isso é uma verdade. Eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Provérbios, no verso 19, vai falar assim, a partir do versículo 21, vai dizer assim: pois muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha só o que ele fala: muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Essa palavra prevalecer significa aquele que mantém de pé, ou seja, aquele que fica de pé. Então ele está falando assim, muitos são os planos do homem, mas aquele que fica de pé, esse sim, é o propósito de Deus. Aqueles planos que você faz, que realmente mantém de pé, que continua, que sustenta, esse sim é o propósito do Senhor sobre a sua vida. E é engraçado que nós nos encontramos em uma época onde foi muito difícil, irmãos. Nós estávamos vivendo praticamente um The Walking Dead. Aquela coisa assim que você, meu Deus do céu, não vou sair de casa, está vindo agora o Covid, nós pegamos uma pandemia. E aonde você olhava, se falava de morte. Você ligava a TV e se falava de quê? De morte. Você ligava a internet, botava em um site de notícia e estava lá atualizando quantas pessoas tinham morrido, quantas pessoas tinham pegado Covid e tal. E você dentro de si ficava em como? Em pânico, apavorado. Porque, sendo bem sincero, nós nunca enfrentamos nada parecido. Nenhum de nós que estamos aqui. Nem a pessoa mais velha, que é o Gil, talvez. Nem a pessoa mais velha, mais antiga, enfrentou algo desse tipo. E é engraçado, irmãos, quando nós estamos lidando com problemas, nós sempre queremos fugir e se esconder deles. Nós sempre queremos recuar, nós sempre queremos se esconder dos problemas. Quando tem aquele assunto difícil, você sempre fica querendo evitar, sempre fica querendo adiar esse assunto, a conversa, porque é mais fácil fugir dos problemas, é mais fácil correr daquela conversa difícil do que enfrentá-la. Mas uma coisa que nós precisamos saber é o seguinte, irmãos: existe uma frase que diz assim: aonde você está, você está. Aonde você está, você está. Ou seja, você vai ter que enfrentar essa situação mais cedo ou mais tarde. Você tem que enfrentar os problemas ou as dificuldades mais cedo ou mais tarde. E olha o que, eu tenho uma pergunta para fazer hoje para você. Existem situações nas quais você está fugindo hoje por causa do tempo que você se encontra? Existem situações que você está fugindo hoje por causa do tempo que você encontra, por causa do que você está vivendo? E eu tenho outra pergunta: quais são eles? Quais são essas dificuldades? Quais são esses problemas? Eu quero ler outro texto que está lá no livro de Provérbios, também no mesmo capítulo 19, só que agora é no verso 16. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos, o que é que acontece? Morrerá. Vamos ler novamente. Quem obedece os seus mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Uma das maneiras de permanecermos diante da palavra do Senhor é cumprindo aquilo que o Senhor deixou para nós. E é engraçado que a palavra fala que ela é lâmpada que vai clareando o nosso caminho. Ela é lâmpada que vai trazendo luz para a nossa vida. Então situações difíceis sempre vão acontecer. Turbulência na nossa vida sempre vão ter. Desânimo. Aquele dia que você acorda e você foi dormir bem, mas aí você acorda e lembra que tem uma conta para pagar. Ou então você vai dormir já preocupado com a situação. E aí você se pergunta: será que fugir é a solução do meu problema?
Será que correr e se esconder é a solução do meu problema? Eu não sei se você já pegou situações assim, talvez você só mora em apartamento e nunca viu essa situação, mas antigamente na rua que eu morava o pessoal comprava muita galego. E aí era engraçado que quando o galego chegava para cobrar, o pessoal se escondia, ficava um silêncio na casa, o dono da casa passava uns 3 dias sem sair, com medo do galego. Ou então a mãe mandava o menino dizer: olha, minha mãe mandou dizer que ela não está aqui não. Mas se esconder, às vezes, você acha que é a solução mais prática, mais fácil. Mas eu quero falar para você, não é a solução. Mas homens de Deus, que nós conhecemos, também tentaram fugir e se esconder dos problemas difíceis. Nós conhecemos a história de Elias. E Elias foi um grande homem de Deus, cheio da presença do Senhor. Nós já até falamos um pouco sobre Elias. Elias foi um homem de Deus, um homem poderoso em Deus, que fez com que parasse de chover, que quando orou, deu chuva novamente, que desafiou os profetas de Baal. E o que aconteceu? O Senhor respondeu com fogo, e Baal não. Então, por causa disso, Elias matou os profetas de Baal. Mas teve uma hora na vida de Elias que ele teve medo. Teve uma hora na vida de Elias que ele saiu fugido para se esconder e não quis enfrentar o problema. Eu quero ler com você o que fala lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 1. Fala assim, ó: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-se-me os deuses como lhe aprove, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Olha que interessante. Elias tinha matado os profetas de Baal porque o Senhor tinha respondido com fogo e não Baal. Mas só que Acabe, que era o rei daquela época, casado com Jezabel, chegou para a mulher dele e disse assim: olha, Elias matou todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um profeta, ou mandou um mensageiro até o profeta Elias e disse assim: olha, Elias, tu está jurado de morte. Amanhã, nessa mesma hora, você vai morrer, você vai estar morto. E a Bíblia fala que Elias fez o quê? Fugiu, pegou o beco, foi se esconder. Elias foi embora, Elias foi se esconder. E a Bíblia fala que ele fugiu para um canto. Ele pegou no sono. Um anjo acordou ele e disse assim: olha, Elias, tem pão quente, se levanta, porque o caminho vai ser longo. Elias comeu daquele pão que estava quente, bebeu água, depois voltou a dormir. O anjo acordou ele de novo: Elias, come o pão de novo, tem mais comida, porque o caminho vai ser longo. Mas é engraçado, irmãos, como pode um homem tão cheio de Deus não parar primeiro para orar e perguntar o que Deus queria fazer? Como pode Elias ser um homem tão íntimo do Pai, que manda a chuva parar, que manda a chuva vir quando é para vir, que manda o fogo do céu, que ora e o fogo do céu cai? Por que na hora que Jezabel manda mensagem para ele, dizendo que vai matar ele, por que ele não para e diz assim: Senhor, está aqui eu, o Senhor não vai me livrar? Porque parece que na hora que as situações difíceis vêm na nossa vida, é mais fácil se esconder do que falar com Deus. É mais fácil ir embora, correr do problema, do que conversar com o Senhor. Esses dias eu passei por essa situação, irmãos. Nós saímos do culto depois do segundo culto, e nós saímos para comer em um canto lá perto da minha casa. Só que na verdade nós só íamos passar lá para pegar e ia para casa, ia comer em casa. Só que um irmão da igreja, o Helder e a Carol, ligaram e disseram assim: pastor, nós vamos comer com você. Eu disse: então pronto.
Já conheço o pessoal lá, então já liguei antes, já fiz o meu pedido para chegar na mesa, só sentar e começar a comer. Irmãos, quando nós chegamos lá, o Helder chegou, assim que o Helder chegou, já veio o nosso prato, aquela alegria toda, meu Deus, chegamos, a comida já chegou. De repente, passa 3 pessoas por nós, estávamos sentados tipo na calçada, passa 3 pessoas por nós, e eles passam, irmãos, todos os nossos pertences estavam lá em cima, e eles abordam a pessoa que está na outra mesa, e sacam a arma, 2 puxam a arma e sacam, e nessa hora todo mundo correu, inclusive eu. Só que eu esqueci que a minha esposa estava com a perna enfaixada, então eu deixei ela. Na hora, a carreira foi mais grande do que pensar nela. Porque você não consegue pensar quando vem uma situação difícil, você simplesmente quer fazer aquilo que é mais rápido. E foi engraçado que os homens com arma em punho ainda, apontando para o pessoal da outra mesa. Depois eu lembrei que estava ela, eu saí correndo para pegar ela, botei ela no meu braço e disse: me desculpe, e o homem apontado com a arma para o outro. Fugir, às vezes, nós achamos que é a solução, mas nós não olhamos para o que fica lá atrás. Nós não olhamos para o que está lá atrás. E olha o que acontece. Agora é Deus falando com Elias. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Fale assim comigo: e eu fiquei só, e procuram atirar a minha vida. Olha só que situação. Elias parou e começou a pensar: Senhor, eu estou só diante disso. Está vindo a perseguição, Jezabel está querendo me matar e eu estou só. Eu sou a única pessoa que permaneço fiel. Você já parou para pensar que às vezes quando você está enfrentando um problema, você só acha que só você enfrenta? Você para e diz assim: só eu tenho esse problema, ninguém mais. Ninguém mais tem um problema. Você nem sabe que a pessoa que está do seu lado talvez tenha um problema maior do que o seu. Mas você fica naquela assim: eu estou só. Eu estou no deserto agora. O que eu faço, Senhor? Mas olha o que Deus faz com Elias, irmãos. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Mas fala assim comigo: porém, fala assim, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas fala assim: mas o Senhor não estava no terremoto. E ele continua: depois do terremoto, um fogo. Mas fale assim: o Senhor não estava no fogo. O Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, um cicílio tranquilo e suave, ou seja, um sussurro, uma voz, um som suave e tranquilo. Ouvindo, pois, Elias aquela voz suave, aquele sussurro, aquele som como um sussurro, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que faz aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E olha o que ele fala: e eu fiquei só, de novo, e procuram atirar a minha vida. Então o Senhor fala com ele: vai e volta ao teu caminho. Disse o Senhor: ei, Elias, volta para o seu caminho. Tem muita coisa para acontecer. Mas o que eu acho mais bonito dessa história de Elias, irmãos, é porque Elias era acostumado com o sobrenatural de Deus. Elias era acostumado com aquela coisa, com o sobrenatural.
com o vento forte, com a chuva, com a tempestade. Elias era acostumado com o fogo. Caiu fogo do céu. Só que a Bíblia fala que veio o vento forte, mas o Senhor não estava no vento forte. Veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Mas veio uma voz suave e tranquila. E o Senhor estava lá naquela voz suave e tranquila. Sabe o que isso significa? Deus fala conosco de diferentes formas, irmãos. Deus fala com você de diferentes formas. E muitas vezes nós estamos achando que Deus vai falar comigo como antes. Ou então você está pensando assim, Deus vai falar comigo com aquela voz. Não. Talvez Deus vai falar com você como um sussurro. Porque talvez se Ele falasse com você com uma grande voz, você saía correndo e com medo. Porque você já teve aqueles momentos de entrar no seu quarto e fechar a porta e começar a adorar, e de repente você fecha os olhos e você começa a sentir a presença do Senhor. E você fica paralisado, dizendo assim, Senhor, não fala comigo não. Porque se o Senhor aparecer, eu grito agora. Se alguém abrir a porta, você dá um pulo. Porque você tem medo. Você fica apavorado. Deus tem diferentes formas de falar com cada pessoa. E Deus estava falando ali com Elias, com calma, com suavidade, e dizendo, ei Elias, deixa eu falar uma coisa para você. Fugir do problema não é a solução. Volta para o seu caminho. Volta para a situação e resolve o que você estava fazendo antes. Porque eu estou usando você. E é muito mais ainda, irmãos. Olha o que continua o texto de Reis 19, 18. Também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Deus falou assim com Elias, ei Elias, você não estava só. Tinha 7.000 homens e mulheres que estavam guardados. Você estava achando que estava vivendo essa situação só, mas deixa eu te falar uma coisa, você não estava só, Elias. Você não estava só. Estava separando um povo, eu estava separando aqueles que não iam se dobrar diante das situações difíceis. Por mais que naquela época fosse difícil, por conta de Baal, onde os reis mandavam matar os profetas do Senhor para levantar os profetas de Baal. Mesmo assim, eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis. Eu quero te perguntar uma coisa. O que você está esperando em Deus nesse tempo agora que você está vivendo? Faça essa pergunta. O que você está esperando em Deus nesse tempo que você está vivendo? Outra pergunta que eu quero falar para você. Você já foi tentado a desistir? Você em alguma vez, ou então em algum tempo, ou talvez até hoje, você já pensou em desistir? Parou e disse assim, eu vou desistir. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão mesmo. Eu vou correr e vou fugir. Eu quero te falar de outro homem. Eu quero te falar de outro homem que também foi muito usado por Deus. Muito cheio da presença de Deus. Um grande profeta também. Mas assim como Elias, ele também fugiu e correu. Esse homem foi Jonas. E olha o que a Bíblia fala lá em Jonas, capítulo 1, do verso 1 a 3. Fala assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amatia, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para o quê, irmãos? Fale assim, para fugir. Fale de novo, para fugir. Diga mais uma vez, para fugir. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Eles foram para onde? Ele foi para onde? Para longe da presença de Deus. Irmãos, Jonas recebeu uma grande missão. Jonas recebeu um grande propósito. Jonas
foi incumbido de pregar para uma cidade onde era completamente pecaminosa. Mas Deus falou com Jonas assim: ei Jonas, vai pregar em Nínive, vai levar a palavra até Nínive. Sabe por quê? Porque eu vou destruir aquela cidade. Jonas fez o quê, irmãos? Fugiu. Jonas foi se esconder. Jonas correu para se esconder, porque ele não queria enfrentar o problema, porque ele não queria enfrentar aquela dificuldade, porque ele não queria enfrentar aquilo. E o que aconteceu com Jonas? Entrou dentro do navio, veio uma grande tempestade. Os marinheiros ficaram se perguntando: o que é que está acontecendo? O que é que nós fizemos? Eles lançaram a sorte caiu sobre Jonas, e eles perguntaram: quem é você? De onde você vem? E Jonas falou: eu estou fugindo de Deus. Só que o meu Deus foi quem fez os céus, a terra e todas as coisas. A Bíblia fala que os marinheiros começaram a temer e disseram assim: nossa, nós servimos a deuses e você serve o cara, o Deus dos deuses. E ele disse assim: eu estou fugindo dele. E eles ficaram assim: e agora o que nós vamos fazer? Ele disse: é bem simples, pode me lançar no mar. Me lancem no mar. E quando eles lançaram Jonas no mar, a Bíblia fala que naquele mesmo momento veio calma sobre aquele mar. E veio um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas ficou lá, refletindo no que ele tinha feito, porque ele tinha fugido e tentado se esconder. Irmãos, não era mais fácil ele ter falado com Deus e ter dito: Senhor, eu não quero ir para Nínive. Senhor, o Senhor me mandou ir para Nínive, mas eu não estou a fim de ir para Nínive. Lá eles são ruins. Lá eles matam os profetas. Lá eles fazem tudo de ruim. Aquele povo é pervertido, pecaminoso. Mas o que foi que ele fez? Fale assim: foi se esconder. Ele foi tentar fugir e se esconder. Talvez ele até pensou: sabe, se eu não for pregar lá em Nínive, Deus vai destruir mesmo aquela cidade. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Dentro da barriga do peixe, olha o que Jonas fala ao Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Feche seus olhos aonde você está. Nós não estamos acabando essa ministração, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, porque assim como Jonas fez essa oração, em momentos da nossa vida nós precisamos também estar fazendo ela. Porque ele diz: no momento da minha angústia, eu clamei ao Senhor. No momento da minha angústia, no momento da minha aflição, no momento do dia difícil, naquele dia que não estava legal, eu clamei ao Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor responde você, meu amado. O Senhor responde as suas orações. O Senhor responde você. Não acho que o que você está enfrentando é grande demais que Ele não possa solucionar, ou que é difícil demais que Ele não pode vir com uma solução. Ele responde a sua oração. Ele responde, independente de qual seja a situação que você se colocou, que você se encontra, ou quão perto de Deus ou longe de Deus você está, Ele ainda assim responde a sua oração. Ele ainda assim responde você, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama. E o que Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer através de você. Aleluia. Olha o que continua falando no texto. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas está falando do ventre do abismo, ou seja, lá dentro do peixe. Eu gritei e o Senhor respondeu a minha voz.
Eu gritei e o Senhor respondeu à minha voz. Jonas tentou fugir de Deus. Jonas tentou se esconder de Deus. Jonas tentou pegar outros caminhos. Eu até estava rindo esses dias porque eu estava escutando um pastor que é lá da Igreja da Paz, que ele tem os nomes de ministrações muito, muito peculiar, na verdade. Toda ministração que ele faz, ele tem os nomes para ministração muito peculiar. E aí ele disse que lá na cidade dele tinha um rapaz que gostava muito de dar nome às mensagens, assim, nomes bem extravagantes. E aí ele falou que um dia aquele pregador foi pregar sobre Jonas e ele botou o tema da mensagem: entrei de gaiato no navio. E é verdade, Jonas entrou de gaiato no navio. Mas muitas vezes nós também estamos sendo assim, tentando fugir do que Deus quer. Você consegue identificar áreas na sua vida que você tem tentado controlar, mas que você de fato precisa entregar para Deus? Você consegue identificar eles? Áreas na sua vida que você está tentando controlar, mas que na verdade você precisa dizer: Senhor, está aqui, ó. Eu preciso te entregar, eu preciso colocar diante de ti, Senhor. E sabe o que é engraçado, irmãos? Mesmo Jonas fugindo, Deus não levantou outro profeta para ir lá em Nínive. Deus continuou falando com Jonas. Olha o que fala, capítulo 3 de Jonas, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda há 40 dias Nínive será destruída. Sabe o que aconteceu? O rei ficou sabendo dessa situação e o povo começou a se arrepender. O povo começou a se arrepender. Jonas não estava dando uma grande palavra. Jonas não estava falando uma grande pregação ou dando um grande discurso. Jonas só saía correndo e falando: daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. E o povo se arrependeu e se vestiu de panos de saco. Sabe por quê, irmãos? Quando o Senhor chama você, você não precisa ser o mais intelectual. Ele tem uma palavra que vai sair da sua boca e você vai falar e pronto. Porque não importa o que está saindo, se vem da parte do Senhor, isso pode mudar uma nação inteira. Isso pode mudar uma cidade inteira. E era isso que aconteceu. Jonas só saiu pregando e dizendo: a cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. E o povo começou a se arrepender. O povo começou a dizer: nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Tem misericórdia de nós. E olha só o que Deus faz então com a cidade. Capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizera, como se convertera do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não fez. Deus então livrou aquela cidade de Nínive. Deus livrou aquela cidade. Quando Jonas voltou para o caminho dele, o Senhor foi com Jonas. E Jonas fez grandes prodígios naquela cidade. Irmãos, eu não sei o que tem a ver, mas Deus tem um negócio de falar conosco no caminho. Você lembra que nós falamos sobre aqueles discípulos que estavam de caminhos para Emaú? O Senhor apareceu a eles. Quando Paulo estava de caminho para perseguir os cristãos, na verdade era Saulo ainda, quem apareceu para ele? O próprio Jesus. Quando nós voltamos para o caminho que o Senhor tem para nós, as coisas acontecem. E quando nós estamos no caminho errado, o Senhor faz questão de buscar você para te alinhar, para te colocar no propósito. O Senhor chama você não para se esconder, mas para correr a carreira que foi proposta para você.
O Senhor chama você não para você ficar correndo com medo das situações, mas enfrentar as dificuldades. Esses dias eu estava vendo uma história muito legal de 2 jumentinhos. É tipo uma ilustração. Mas eu achei legal, eu disse assim, vou contar um dia no culto. E fala de 2 jumentos. Eles são jumentos cargueiros. Só que um tem uma carga ele está carregando uma carga de açúcar. E aquela carga é muito pesada. E o outro jumento está levando uma carga de esponja. E eles começam a andar. E aquele jumento que está com a carga de açúcar, aquela carga é muito pesada. Aquela carga deixa ele andando um pouco mais devagar. E aquele outro que está com a carga de esponja, olha para ele e diz assim, você é mole, né? Olha, nem anda direito. Fica com as pernas meio que abertas. E começa a criticar. Porque o outro estava andando devagar. Talvez a carga do jumento que estava levando a esponja era até mais volumosa. E ele se gabava diante daquilo, dizendo, olha só, a minha carga é tão grande, a sua é tão pequena, e você fica aí, lerdo. Mas de repente eles têm que atravessar um riacho. E quando chega para atravessar o riacho, os 2 ficam com medo de atravessar. Mas o cara que estava carregando a esponja, o jumento que estava carregando a esponja, disse assim, não, esse riacho é fichinha, atravesse você primeiro. Depois que você for, se você precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Vá na frente. E aquele jumento que estava carregando aquele açúcar, entrou dentro do riacho. Mas quando a água bateu no açúcar, foi começando a derreter o açúcar. Foi começando a dissolver o açúcar. Então ele viu que estava mais leve. Ele disse, a carga está mais leve. E ele conseguiu atravessar todo aquele riacho. O açúcar não tinha mais, mas ele atravessou. Agora, o jumento que tinha a carga de esponja, quando entrou no riacho, as esponjas começaram a absorver de água. E aquilo que antes era bem leve, se tornou agora um fardo muito pesado. Se tornou um peso muito grande. Se tornou algo que ele não conseguia atravessar o riacho, até aquele rio levar ele. Isso tem uma história para nós, irmãos. Eu não preciso ficar olhando a carga do meu irmão, eu tenho que saber aquilo que eu estou carregando. Eu não tenho que ficar olhando para o que o outro está levando ou não. Eu tenho que saber aquilo que está nas minhas costas que eu estou levando. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E eu quero ler com você um texto que está lá em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Se você puder até deixar anotado aí no seu celular, na sua agenda, para que você possa usar isso depois. Mas eu quero ler com você. Olha só o que ele fala. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que você não vê são eternas. Aquilo que você não vê é eterno. Irmãos, Deus está moldando você. Deus está capacitando você para continuar, para correr e não para se esconder. Deus está moldando você. Você está no processo de Deus. Para que você possa ir, irmãos, Deus não tarda. Deus não tarda. Você que tem que se perguntar, Senhor, eu já estou pronto? Eu já estou pronto? Mas o Senhor não tarda. E Paulo fala uma coisa para Timóteo. Que ele diz assim, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição. O texto original está falando que Paulo diz assim, olha Timóteo, por isso eu te admoesto, que você deixe acesa ainda a chama que há dentro de você.
que você deixe acesa ainda o fogo que há dentro de você. E esse dom, o original fala da graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, que é um favor imerecido. Então ele está dizendo assim, ó, por isso, Timóteo, eu estou te exortando, eu estou te corrigindo, eu estou te admoestando, para que você deixe a chama que há dentro de você acesa. Porque nós temos uma graça que nós não merecemos. E ele continua, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não tem dado para você um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, ei meu irmão. Fale aí para ela, ei meu irmão. O Senhor está te dando um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe o que significa essa palavra moderação? Instabilidade na mente. Instabilidade na mente. O Senhor está te dando um espírito de poder, de amor e de instabilidade na sua mente. De instabilidade. Onde você não vai ficar preso às coisas que estão acontecendo à sua volta, mas que você é estável na sua mente, você já é capacitado. Então, meu irmão, corra a carreira que foi proposta para você e não se esconda.